Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. E como manda a nossa regra, ano novo, vida nova, playlist nova. Já estamos em 2024, caríssimo escovador de bytes. E 2024 vai ser um ano de muitos conhecimentos novos. E o conhecimento novo que vocês vão começar a receber aqui no Debate Creator é a nossa playlist de sistemas operacionais, que é a playlist que eu tô estreando aqui hoje. Já vinha prometendo para vocês aí no final do ano que a gente teria uma playlist de sistemas operacionais, porque é um dos conhecimentos básicos que nós temos que ter quando falamos de ciência da computação, e obviamente que nós vamos focar esse nosso conhecimento de sistemas operacionais inicialmente nas arquiteturas de 8 bits, como nós viemos fazendo aqui no canal, e vamos começar pelos nossos queridíssimos MSX-DOS. Então nessas primeiras semanas vamos falar, na aula de hoje em especial, nós vamos falar sobre o que é um sistema operacional, para que ele existe, para que ele serve, e aí nós vamos desenvolvendo para os sistemas operacionais da nossa arquitetura de 8 bits preferida, que é o MSX. Então a gente vai falar de MSX-DOS1, MSX-DOS2, vamos falar de Nextor, e aí quando nós falarmos desses sistemas operacionais que são os mais populares e a base MSX, aí a gente vai extrapolando para os sistemas operacionais mais exóticos. Então vem comigo que a aula de hoje vai ser as bases dos sistemas operacionais. Então vamos embora, pessoal. Vamos para a aula. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa jornada pelos sistemas operacionais. E no início, quando tudo era mato, lá na época do nosso queridíssimo ENIAC, tudo era programação, né? Então aqueles primeiros computadores lá da década de 50, que eu sempre mostro as fotinhas, né? Que eram programados como se fossem painéis de telefonia, né? Que você ligava os bits colocando lá o fio, e o fio colocado era 1, o fio retirado era 0, e eles não tinham sistemas operacionais, era tudo programado, e programado em baixo nível, que era pior ainda, era construção de bit mesmo, era literalmente escovação de bit lá, bit a bit, o cara ia programando o negócio. E lá em 1943, que foi o primeiro computador construído, né? Ele foi construído pela Universidade da Pensilvânia, porque estava em época lá de guerra, né, de Segunda Guerra, e eles queriam um computador para calcular a trajetória, né, de projétil balístico, míssil, esse tipo de coisa. E todas as funções que eram executadas pelo computador eram programadas diretamente. Não só as funções que os programas tinham que executar, mas também as funções comuns do computador. Então, por exemplo, computadores têm funções básicas. Por exemplo, abrir um arquivo. Então, todo programa escrito em baixo nível tinha que ter seu trecho de código de abrir o arquivo, né? E diversas outras tarefas comuns que eram realizadas pelo computador tinham que ser programadas a cada programa. E aí, na década de 60, a gente começa a ter um paradigma um pouco mais inteligente, né? Porque aí as pessoas elas começaram a descobrir assim, poxa, se meus programas toda hora precisam abrir um arquivo, ou meu programa toda hora tem que fazer uma coisa A, B ou C, seria muito legal se a gente já tivesse esses programas prontos e a gente não tivesse que reprogramar isso a cada interação, a cada programa que a gente fizesse. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a encapsular tarefas que eram comuns, tarefas do dia a dia do computador, né? E começaram a criar um conjunto de rotinas. E foram separando essas rotinas de acesso à máquina, que eram comuns de todos os programas, em um conjunto de rotinas separados. E esse conjunto de rotinas de tarefas executadas no dia a dia pelo computador começava a se transformar ali no que seriam os famosos sistemas operacionais. E aí, obviamente, né, como naquela época lá, iniciozinho da década de 60, tudo era mato, né, todo mundo queria implementar o seu sistema operacional. Então, um sistema operacional muito famoso, esse primeiro aí, que é o GMNA-IO, e aqui, ó, no nome dele já tem algumas diquinhas, por exemplo, IO aqui, ó, significa entrada e saída. Então, esse IO aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, nada mais é que entrada e saída. E era muito comum lá nessa época da IBM, no início da IBM, né? Quando a IBM vendia só hardware, como por exemplo no caso do IBM 370, que era um mainframe que foi muito vendido aí.
a IBM vendia o hardware e os próprios clientes criavam os seus sistemas operacionais customizados. Então, você tinha lá, todas as grandes empresas tinham lá o seu departamento de informática, e esse departamento de informática era responsável por criar todo o sistema operacional em cima da máquina, do hardware que era fornecido pela IBM. E a primeira vez que teve a tentativa de se criar um sistema genérico que funcionasse em diversos hardwares diferentes foi o famoso OS 360 da IBM. E o OS 360 da IBM ele foi conhecido como um dos maiores, como um dos fracassos mais mitológicos da história aí dos sistemas operacionais, porque a ideia do OS 360 seria ser o sistema operacional para toda e qualquer máquina que fosse lançado embaixo do guarda-chuva da linha System 360, que incluía mini computadores mainframe, e a ideia é que o OS 360 rodaria em todos esses hardwares. Só que foi um fracasso épico. O OS 360 dava muito bug dependendo do hardware que você estava usando, e aí a IBM teve que mudar um pouco essa ótica e fornecer patches de correção e sistemas derivados do OS 360 para diversas máquinas. Então a ideia de ter um sistema genérico caiu por água aí no OS 360, mas todo erro na verdade tem que ser visto como oportunidade, né? Então todos esses erros que foram criados na tentativa de fazer o sistema genérico do OS 360 foram levados em consideração quando o pessoal continuou a produzir outros sistemas operacionais genéricos. Vocês vão ver que o futuro era brilhante para os sistemas operacionais que funcionavam em diversos hardwares. E aí a gente avança um pouquinho no tempo aqui para 1965, onde 4 camaradas chamados Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McElroy e Peter Weiner se unem lá no Bell Labs para desenvolver um sistema de tempo compartilhado. O que é um sistema de tempo compartilhado? Um sistema de tempo compartilhado é quando vários usuários conseguem usar uma mesma máquina usando time slices, né? Ou seja, fatias de tempo, né? Então quem chegou a trabalhar com computadores de mainframe aí, como eu, sabe como é que era, né? Você chegava lá no terminal, criava um cartão JCL e jogava lá para a fila de compilação do programa, esperando calmamente chegar lá a sua fatia de tempo, aquele momento em que você teria aquele pedacinho de tempo para compilar o seu programa, né? Inclusive naquela época os programadores eram até avaliados pelo número de compilações, porque como cada compilação gastava um pouco do tempo da máquina, se você ficasse usando muito tempo da máquina para compilar um único programa, significa que você não estava programando direito, né? Estava programando errado, e aí assim você era avaliado pela quantidade de tempo compartilhado que você usava na máquina. E aí eles inventaram um camarada chamado Multics. E o Multics foi outro exemplo de sistema operacional fracassado, porque o Multics ele era um sistema operacional que era muito ambicioso para o tempo dele. E o hardware simplesmente não acompanhava. Para fazer alguma coisa mais ou menos como o Multics, teria que ter... O Multics ele saiu muito antes, né? Ele estava muito à frente do tempo dele. Não existia hardware para rodar o Multics de forma performática. Então esse projeto fracassou e o pessoal largou ele de mão lá até 1969. Que aí lá em 69 o Ken Thompson ele pegou lá o código do Multics, deu uma limpeza nele, fez uma refatoração pesada, removeu lá várias viagens de requisitos de projeto que eram muito ambiciosos lá no Multics e entregou um cara chamado Unix, com C. E aí o Brian Kenigan resolveu entrar aí na brincadeira, começou a estudar o código do Unix com C, né? Escrito lá pelo Ken Thompson, e aí fez umas modificações e aí nasceu o tão famoso Unix, que é o sistema que todo mundo aí conhece, porque o Linux derivou dele, todas as distribuições de Linux derivaram dele, né? Inclusive o Unix ele tem uma ligação muito grande com as linguagens B e C, porque em conjunto com o Unix também foi desenvolvida a linguagem C, então muito do Unix foi desenvolvido com linguagem C. Então foram duas mudanças de paradigma muito grandes. O paradigma do sistema operacional geral, que começou com o Unix, e o paradigma da linguagem C, né? Então foi um ano de muito
muita mudança na tecnologia na época. E aí o Unix é todo reescrito em C, em 1970, e aí ele cria tração. Todo mundo olhou para o Unix e viu, caramba, é isso, o sistema operacional de uso geral é isso aí. E aí um monte de sistemas, inclusive o famosíssimo BSD lá também, derivou dele. E aí milhares de distribuições que existem até hoje aí derivam desse código que provou que era possível fazer um sistema operacional genérico que atendesse diversos hardwares diferentes. E a criação do Unix é um dos marcos fundamentais aí da ciência da computação. E agora chegou naquele nosso momento do vídeo onde eu e o Luca agradecemos a você, verdadeiro escovador de byte, que está com a gente aí e está pagando o nosso programa de patrocínio. Se você não conhece o nosso programa de patrocínio, o primeiro link do canal aí embaixo, o patreon.com/TheByteCreator. Se você assinar esse programa de patrocínio, você ganha acesso antecipado aos vídeos do canal, você ganha acesso ao nosso FTP exclusivo, onde tem vários softwares lá para você baixar, Abandonware, software desenvolvido aqui pela gente, coisas bacanas que os nossos próprios colaboradores mandam pra gente. E além disso, você também vai ter o privilégio de nos ajudar a nos tornar um canal cada vez melhor. Então, aproveitando aí para falar sobre os nossos patrocinadores, vou falar aqui todos eles para que vocês saibam quem são as pessoas que estão ajudando o canal e estão fazendo com que esse canal verdadeiramente se transforme num canal ainda melhor. Então, um grande abraço para os nossos amigos Vanderlei Crescim, Adriano Souza, Cleverson S.A., Renato Navarro, Rogério Caetano e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, o nosso primeiro patrocinador. O nosso programa de patrocínio ainda está no início, ainda está embrionário, temos apenas 6 assinantes, mas à medida que o número de assinantes for aumentando, o dinheiro arrecadado pelo nosso programa de patrocínio vai ser utilizado aí em coisas que serão revertidas totalmente para o canal. Então logo logo vocês vão ver aí sorteio de brindes, vocês vão ver aí melhores equipamentos, e quem sabe um dia, se vocês me derem o prazer de me dar um valor bastante alto, o poder de eu dedicar totalmente o meu tempo aqui ao canal, transformar esse canal num canal profissional, um editor de vídeo profissional, com equipamentos bons. Então, se você quer que um dia o The Byte Creator se transforme num dos grandes canais de retrocomputação, prove que a comunidade de retrocomputação do Brasil é muito forte, é unida, e ajude o canal. Então, bora que essa propaganda já ficou muito longa. E aí, meus amados escovadores de bytes? Na década de 70 também houve uma grande mudança de paradigma, porque os computadores começaram a entrar na casa das pessoas. Junto com o nascimento da linguagem C, com o nascimento do Unix, o sistema operacional de uso genérico, a gente também teve o início da microcomputação. Os microcomputadores começaram a entrar na casa da gente, em especial aí esse bonitão aí, o Hotbit 8000 da Sharp, que foi o computador mais difundido aqui no Brasil no início. Foi o primeiro computador do padrão MSX, extremamente difundido nas casas das pessoas. Acredito que todos vocês aí que acompanham o meu canal conhecem. E aí no final da década de 70 e no início da década de 80, a gente foi inundado por máquinas baratas, né? Baratas, obviamente, comparados com mini computadores e mainframes, que eram normalmente máquinas de 8 bits, de uso genérico, que leva a computação para dentro da nossa casa, tirando lá do ambiente comercial, dos ambientes acadêmicos, e todo mundo agora podia ter um computador dentro de casa, e com isso a gente precisava de alguma forma para usar esses computadores. Uma coisa muito importante quando a gente fala de sistemas operacionais é que sistemas operacionais em geral estão ligados a disco, e como esses primeiros computadores de 8 bits eles não vinham com disco lá no início, finalzinho da década de 70, início da década de 80, a mídia mais popular era a fita cassete. As pessoas usavam gravadores cassete de fita para guardar os seus programas e coisas. Não era muito comum a gente ter sistema operacional aí antes da popularização dos discos, dos disquetes, né? Então esses computadores em geral, eles vinham com um interpretador de linguagem BASIC que vinha numa ROM, e essa ROM, quando você botava o seu computador, o BASIC já vinha automaticamente para você, porque era assim que as coisas funcionavam. E é impressionante como é que o paradigma, né, do microcomputação seguiu um pouco o paradigma dos computadores de grande porte, porque os sistemas operacionais
só começaram a se tornar mais populares, digamos assim, quando começaram a popularizar os disquetes de 5 por 1/4, 3 por meio. Enquanto isso, tudo deveria ser programado em BASIC, tanto é que o BASIC ele tem lá algumas funções de sistema operacional, como por exemplo command files, para você ver os conteúdos de um disquete, e algumas rotinas que normalmente estariam colocadas em um sistema operacional estão lá na linguagem de programação BASIC, que pelo menos era uma linguagem de alto nível. A gente pelo menos não precisava mais programar em baixo nível, já podia ter essas rotinas acessíveis de uma linguagem de programação de alto nível. E carregar um sistema operacional de uma fita cassete era muito demorado, então não valia a pena a gente começar a trabalhar com sistemas operacionais. Isso ajudou bastante a galera lá que começou na microcomputação lá, finalzinho da década de 70, iniciozinho da década de 80, como eu, a se tornar um programador, porque para usar a máquina, como não tinha sistema operacional, a gente usava programação. Então muitos programadores se formaram nessa época. Quantidade enorme de pessoas sempre fala que é programador porque não tinha como fazer as coisas se não fosse programando. E aí, meu amigo escovador de bytes, lá no finalzinho da década de 80, lá para 86, 87, os disquetes começaram a ficar populares, começaram a ficar fáceis de fabricar, começaram a ficar acessíveis para as pessoas comuns, e aí as pessoas podiam comprar os seus disk drives. Aí na ilustração botei o disk drive do Hotbit, que era meu sonho de consumo na época, mas acabou que o meu primeiro disk drive nem foi o da Hotbit, porque ele vinha com o sistema operacional CP/M. Olha aí, galera, o MSX não tem só MSX2 não, tem vários sistemas operacionais, e o disk drive do Hotbit vinha com CP/M, filhão. E muita gente optou por não comprar o disquete do Hotbit justamente porque não vinha com DOS. Eu acabei comprando o meu na época, foi um disquete da DDX, que vinha com MSX2 1.3, se eu muito me engano, no disquete dele. Acho que vinha também uma cópia do AntarcticAdventure.com lá, para você executar do disquete. E como ninguém mais aguentava mais aquele calvário da fita cassete, todo mundo que podia, que tinha condições, partia para o disquete de 5 por 1/4, que foi o primeiro disquete que lançou. Aqui no caso, nessa propaganda, ele está falando de 720K, porque são 2 disquetes, né? Então você poderia botar 2 disquetes 360. Nessa época, os disquetes eram disquetes de face dupla e densidade dupla, que dava 360K em cada disquete, 5 por 1/4. Mas o pessoal lá da Sharp queria te vender 2 disk drives para você ter 720K, né? Já os disquetes 3 por meio já vinham com 720K. Então, essa propaganda aí um tanto quanto enganosa, porém não tão enganosa assim, porque você podia trabalhar com os 2 disquetes lá. Tá aí pra gente ver. E a grande vantagem de você ter disquete é que você podia ler não apenas um sistema operacional, mas qualquer sistema operacional que estivesse disponível lá para nossas máquinas MSX. Como eu já falei para vocês, esse disk drive aí da Hotbit vinha com o CP/M, o disquete lá da DDX vinha com o MSX-DOS, e o pessoal preferiu o MSX-DOS por motivos óbvios, porque tinha muito mais suporte de software, tinha a Microsoft por baixo, bancando lá o projeto, né? O Bill Gates era sócio do Niche na época, e eles desenvolviam muitos programas. Então daí a gente já vê que com o advento do disquete também veio o advento de diversos sistemas operacionais. E aqui eu vou falar apenas alguns para vocês, mas pode ter certeza que tem muito mais do que esses aí, mas esses aí são os que nós costumamos ouvir falar mais, até porque são esses que a gente usa até hoje. Então a gente tem obviamente o CP/M, que foi o primeiro sistema operacional que não foi exatamente escrito para o MSX, acho que rodava no MSX, porque o CP/M ele era um sistema operacional escrito para rodar no processador 8080. E o Z80, que é o processador do MSX, ele era meio que uma extensão do 8080. Então era muito natural você conseguir fazer uma conversão lá do CP/M para o MSX, e assim foi feito. E a gente teve o CP/M para o MSX. Já mais ou menos lá em 1984, a gente já tinha lá o MSX-DOS 1.0, que a versão do MSX-DOS, na verdade, é um crossover
meio esquisito lá do CP/M com MS-DOS 1.25 do PC. Tem até várias histórias aí de como esse sistema foi escrito lá, que ele foi todo escrito em cima de um emulador. O camarada lá escreveu um emulador lá para o Z80 e desenvolveu o MSX-DOS em cima desse emulador. Enquanto isso, lá o pessoal do Japão desenvolvia também uma versão lá, e aí no final o autor precisou voar lá para Tóquio para fazer a ligação das duas versões, né, fazer o merge das duas versões lá, para tirar os bugs e tal. E aí nós temos o MSX 2.0. Quando existe a mudança lá do MSX1 para o MSX2, várias coisas tiveram que ser adicionadas no MSX-DOS. Entre eles, suportes ali para mudança de o relógio, né, o relógio interno, que o MSX2 já tinha relógio interno, então já dava para o sistema operacional já podia usar o relógio interno da máquina. A criação de subdiretórios, né, o MSX-DOS1 não tinha suporte a subdiretórios, mas o MSX-DOS 2 já tinha que ter esse acesso aí, melhor particionamento, né? Já ter acesso porque normalmente, como era derivado do CP/M, né, usava FAT12, e agora a gente precisava ter arquivos maiores e precisava ter acesso a partições maiores, então dá uma melhorada aí se não me engano, o MSX-DOS2 já tem suporte lá para as partições FAT16, que já aumenta o tamanho dos arquivos, o tamanho das partições. Então, junto com a evolução da MSX, o MSX-DOS também teve que evoluir. Em seguida, a gente teve lá o MSX-VIEW, que é um sistema muito pouco conhecido, porque na época lá dos 16 bits, né, que o Turbo R tentou competir lá na seara dos 16 bits, a maioria das interfaces já era gráfica, né? Então você já tinha lá o Workbench do Amiga, você já tinha lá a Apple com seus macOS lá, seus primeiros macOS, né? Next Step também, fazendo sistemas operacionais visuais, gráficos, para facilitar para os usuários. E o MSX-VIEW foi a tentativa de fazer algo nesse sentido. O MSX-VIEW não colou, porque, obviamente, como o Turbo R não colou, o MSX-VIEW não colou. Então tem pouquíssimos softwares para MSX-VIEW. Também é um sistema aí considerado fracassado, mas você pode escutar aí na sua carreira de MSX-Zero. Inclusive tem um vídeo aí no canal onde eu falo do Turbo R, eu mostro o MSX-VIEW funcionando aí para vocês verem. Sequência aí o SymbiOS, que é um sistema feito por third party, né, por terceiros, também com a intenção de ser um sistema de interface gráfica para computadores i80. Então tem a versão lá para MSX, tem a versão para Amstrad, tem versão para TK, tem versão para vários computadores aí que tem os i80 embarcado. É um sistema também que é um projeto, o autor do projeto fechou ele muito, então teve pouco suporte aí de terceiros, e isso em geral, a falência de um sistema operacional normalmente é quando o sistema é muito fechado e não tem apoio das software houses, dos desenvolvedores para construir software para aquele sistema, né? Porque o sistema em si faz muito pouco, ele precisa ter software compatível com ele, e se você tem um projeto muito fechado, você não vai ter ninguém desenvolvendo para o seu software, para o seu sistema, e aí como você não vai ter ninguém desenvolvendo para o seu sistema, ele está fadado ao fracasso. E aí, por último, temos o Nextor, né, que é a versão mais atual do MSX2, que foi desenvolvido lá pelo Nestor Soriano, o popular Konami Man, que todo mundo conhece aí, que é um dos desenvolvedores mais famosos da plataforma MSX. Está sempre fazendo projetos muito maneiros. Sempre recomendo aí dar uma olhada lá no GitHub do Konami Man, que é muito bom. E o Nextor é a versão melhorada do MSX 2.0, que traz aí o MSX2 pro presente, e é o que a gente costuma rodar aí nas nossas interfaces de memória de massa, né? Carnivore, SD Mappers, GretNet, todos esses caras aí que rodam esse tipo de interface de armazenamento de massa costumam vir com o Nextor, e a gente vai falar bastante sobre ele aí no nosso curso, porque ele é o que a gente usa aí hoje, atualmente. É o mais difundido, que roda tudo, que como deriva do MSX-DOS 2 e coloca muita coisa muito importante em cima, é o preferidinho, é o queridinho da galera que trabalha com MSX.
E agora, pessoal, para fechar, porque esse vídeo já está muito longo, já estamos chegando em meia hora de vídeo já, vamos falar um pouquinho da ementa do curso, sobre o que vai ser o nosso curso de sistemas operacionais, e também falar algumas leituras aí recomendadas para você, amigo escovador de bytes, que quer se aprofundar mais aí nos sistemas operacionais para MSX e acompanhar o curso aí mais de perto, né? Primeiramente, o nosso curso ele vai falar essencialmente do mais popular sistema operacional, que é o MS-DOS 1, que era o sistema que normalmente vinha lá nos disquetinhos, lá no disquete do nosso queridíssimo DD Plus, que vinha com o disk drive embutido, e nos disquetes que vinham nos drives da DMX, da DDX. O único drive esquisito que vinha com CPM era do Hotbit, todos os outros vinham com MSX-DOS. Então, depois que nós falamos sobre o MS-DOS 1, nós vamos avançar para o MS-DOS 2 e o Nextor, porque, na verdade, muito do nosso curso vai falar sobre o Nextor, porque é o sistema que a gente vai usar na maioria dos casos. E aí, quando a gente tiver um conhecimento bem legal, bem aprofundado, eu posso, no futuro, falar de alguns sistemas mais exóticos de MSX, né? De repente, a gente fala um pouco sobre SymbiOS, fala um pouco sobre MSX View, alguma coisa nesse sentido. Caso você queira aí baixar as versões do MSX-DOS, como sempre recomendando aí o nosso queridíssimo FileHunter.com, que esse ano vai fazer 25 anos, que de novo, é uma ferramenta essencial para todo MSXero, porque a maioria dos softwares mais importantes de MSX estão todos lá. Não precisa se preocupar, porque esses links vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Então fique feliz, porque eu vou colocar todos esses links lá para vocês baixarem. Então lá nesse download filehunter.com/os/msxdos vai ter lá diversas versões da MSX-DOS para você baixar, fazer os disquetes, colocar aí na sua interface de armazenamento de massa. E além disso, a gente tem uma documentação online lá, caso você queira fazer uma referência rápida, lá no GitHub do Konami Man, que eu sempre recomendo. Tem lá o MSX Technical Handbook. Lá o capítulo 3 é quase que todo dedicado ao MSX-DOS. Vale a pena dar uma olhada lá, porque é um conhecimento muito importante. E toda vez que vocês precisarem referenciar para fazer algum exemplo ou seguir aqui o curso, lá tem muita informação importante que vocês vão querer ler. Além disso, temos a leitura recomendada, como sempre. Começar pelo livro do nosso queridíssimo Ricardo Pinheiro, meu amigo lá do Retrópolis. Acompanhe também o Retrópolis, que tem muito conhecimento lá sobre tudo de retrocomputação, é um dos meus sites preferidos sobre retrocomputação. Eles também têm lá o podcast, o Repórter Retro, que a gente nunca pode deixar de acompanhar, que o mundo da retrocomputação está sempre visto lá. E o Ricardo é uma das mentes em baixa resolução que toca lá o Retrópolis. E o livro dele, o MS-DOS Revelado, vocês podem comprar lá na Amazon para ajudar o Ricardo. Agora o MS-DOS nunca mais vai faltar, porque ele agora é print on demand, então você pode chegar lá, pedir a sua cópia que vai chegar felizinha na sua casa, feliz e contente. E também um livro da época, que é os sistemas operacionais do MSX e suas ferramentas. Esse livro está disponível lá no nosso queridíssimo FileHunter. Se não muito me engano, ele está disponível também lá no Dataset, também, que eu sempre estou comentando aqui em todos os vídeos sobre Dataset, porque lá tem muita informação bacana também, muitos livros da época. Então, se você quiser uma leitura mais retrô, uma leitura mais da época, eu recomendo aí os sistemas operacionais do MSX e suas ferramentas. São duas leituras bem bacanas para você que quer conhecer os sistemas operacionais do nosso queridíssimo MSX, que a gente vai usar aqui para introduzir os sistemas operacionais em você, meu amigo escovador de bytes. Então é isso, pessoal. Espero que você, amigo escovador de bytes, tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, se você pretende acompanhar a nossa playlist de sistemas operacionais usando aqui os nossos queridíssimos computadores de 8 bits como referência para você aprender esse tema importantíssimo da ciência da computação, que são os sistemas operacionais, se você está cogitando acompanhar a playlist, se você está gostando dos vídeos, peço encarecidamente que você vá lá na loja do The Byte Creator, thebytecreator.com.br, e compre uma das nossas camisas, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, tá sempre com a gente apoiando aí, não só comentando nos vídeos, como também compartilhando os vídeos, dando like, se inscrevendo no canal e quem sabe comprando lá uma bugiganga do The Byte Creator,
para levar o nosso nome aí, para as cabeças da retrocomputação, para que vocês consigam provar aí para o mundo que brasileiro gosta sim de retrocomputação, que existe uma comunidade de retrocomputação no Brasil, e para fazer com que o Debate Creator seja uma das referências no mundo da retrocomputação. Muito obrigado, um enorme beijo, um ano abençoado, que 2024 seja um ano muito bom para todos nós aí, e acima de tudo, não se esqueça de ser feliz nesse ano que começa. Até a próxima, pessoal!